Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Aline, psicóloga no Centro Integrado João de Paula, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as emoções. Bom, no dia a dia, corriqueiramente, nós escutamos as pessoas a utilizarem muito este termo, emoções. Então, por exemplo, quando você assiste um filme no qual você ficou muito emocionado, você pode dizer, poxa, eu fiquei emocionado assistindo esse filme. Então, no dia a dia é muito utilizado e quando nós falamos assim, pode até parecer que é algo simples, mas na verdade, quando você se propõe a estudar as emoções, você percebe que ela é uma experiência muito mais complexa. Então, como nós podemos definir as emoções? Então, as emoções são uma experiência momentânea, mais complexa, que vai produzir aí alterações em todo o seu organismo, sendo ele de ordem fisiológica, psicológica e comportamental. Então, as emoções, elas têm esse poder de nos preparar aí para uma ação, de agir a partir desse estímulo externo. Então, a partir de um estímulo externo, o teu corpo todo ele vai se reagir a isso, vai produzir aí respostas neurais, a partir deste estímulo. Então, como assim, Aline? Bom, vou trazer um exemplo que possa exemplificar bem este processo. Vamos supor que você esteja andando na rua e você se depara com uma imagem, com um objeto ou com um animal, por exemplo, um cachorro latindo bastante para você, e isso, uma reação externa, vai produzir medo, é a emoção do medo. Este medo, ele vai te preparar para luta ou fuga, vai te preparar para uma ação, como você vai reagir a partir deste medo. E isso vai produzir toda uma alteração fisiológica no teu organismo. Por exemplo, nós temos um sistema nervoso chamado simpático, que ele é responsável aí por nos deixar em alerta, nos preparar para essa resposta de luta ou fuga. Vai ser liberado neurotransmissores, como por exemplo noradrenalina, adrenalina. Então o sistema simpático vai ser ativado e, por exemplo, a tua pupila vai dilatar, Ou o teu sistema autônomo vai ser estimulado, vai ser liberado noradrenalina, adrenalina e teu pelo vai ficar arrepiado. Então, todas essas respostas vão preparar o teu organismo para que você venha agir a partir disso. E isso pode acontecer também, por exemplo, quando você fica muito feliz. Você vê uma pessoa que você gosta muito, que você está apaixonado por ela, e aí ativa esse sistema simpático e a tua pupila dilata. Até tem alguns poetas que utilizam aí nos seus poemas, nas histórias, vi a pessoa apaixonada, minha pupila dilatou, faz a pupila dilatar, tem músicas que falam sobre isso. Então, as emoções, elas têm esse papel, essa função de nos preparar para uma ação. E corriqueiramente nós escutamos, costumamos escutar as pessoas dizerem, categorizar uma emoção ruim e uma emoção boa. E o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, não existem emoções ruins ou emoções boas. Todas elas são importantes e todas elas têm uma função no nosso organismo. Ah, Aline, mas eu não gosto de sentir tristeza. Tudo bem, você não gosta de sentir, mas isso não significa que ela seja uma emoção ruim. Na verdade, ela é uma emoção desagradável de sentir. Então, existem emoções que são mais agradáveis de você sentir, como por exemplo uma alegria, e existem emoções não tão agradáveis assim. A questão é que todas elas têm uma função no nosso organismo. Então, a raiva, ela possui uma função no nosso organismo. A tristeza, ela possui uma função de nos preparar, de preparar a nossa energia, guardar a nossa energia para que a gente possa estar passando aí por esse processo doloroso, por um processo de sofrimento. O choro, ele vai externalizar isso. Então, todas as nossas emoções, elas possuem uma função e são importantes. O que acontece? Atualmente, nós vivemos uma cultura que hipervaloriza o cognitivo e às vezes deixa um pouco de lado as emoções. Então, às vezes, aquela pessoa que expressa essas emoções, elas podem ser consideradas uma pessoa muito sensível, uma conotação indo mais para o negativo. Essa pessoa chora demais, se expressa demais, Às vezes é até um pouco estranho, nossa, essa pessoa expressa muito as suas emoções. E é super hipervalorizado o cognitivo. Então você vê uma pessoa lendo um livro, por exemplo, nossa, que pessoa está alimentando o seu cognitivo. Se a gente for analisar, por exemplo, as grades curriculares das escolas, qual é o espaço que se tem para que a criança, o adolescente possa expressar suas emoções? As aulas de educação física, artes, qual que é a carga horária dessas aulas em comparação às aulas de português e matemática? E aqui eu não estou dizendo que você não tem que alimentar o seu cognitivo, mas sim que você não precisa deixar de lado o emocional. Alguns estudos teóricos que estudam a questão da inteligência emocional, eles vão nos dizer isso. Que a inteligência emocional não é você valorizar apenas o racional e ignorar o emocional, ou hipervalorizar o emocional e excluir o racional. Não, mas sim ter um equilíbrio entre esses dois.
Então, quando você compreende as suas emoções, quando você compreende o que você está sentindo, como eu sinto isso, como é isso para mim, o que eu estou sentindo, o que essa emoção está querendo me dizer, porque ela sempre vai estar nos dizendo algo que muitas vezes a gente não quer escutar. Né? Então, quando você compreende isso, consegue nomear o que você está sentindo, como você sente isso, você vai estar estimulando o teu autoconhecimento. Isso vai fazer com que você possa adotar estratégias para lidar melhor com as tuas emoções de uma maneira mais saudável. Então, você tendo esse autoconhecimento, você se conhecendo, conhecendo as tuas emoções, você vai conseguir adotar estratégias mais saudáveis para lidar com elas, como, por exemplo, utilizar uma técnica de respiração, quando você se sente muito ansioso ou está com medo. Você pode utilizar uma técnica, por exemplo, de respiração, que vai te auxiliar a lidar com essas emoções. Então, esta é a dica que eu gostaria de deixar para vocês, algumas considerações a respeito das emoções, como elas funcionam, umas dicas aí de você realmente praticar esse autoconhecimento, aceitar as suas emoções, porque você é um ser humano e todos nós sentimos emoções. Eu sempre digo, né, seria muito fácil se nós tivéssemos aí um botãozinho, agora eu quero sentir emoção, agora eu não quero, né? E realmente valorizar todas elas, porque todas elas possuem uma função. Já dizia, né, a letra da música do cantor Almir Sater, né, é preciso a chuva para florir. Então, todas as emoções, elas são importantes e são necessárias. Então, seria isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de algum tema que você gostaria, né, de ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouco mais, pode também mandar aí nos comentários. Obrigada e até mais!